circunstâncias. A alegria, ela passa a ser um diferencial na sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus, ela é interna, ela é de dentro para fora. Ela não depende das circunstâncias. E essa menina, ela era curada e era liberta mesmo sendo escrava, e o outro era escravo mesmo sendo liberto. Esse é o contraste entre Naamã e a sua escrava, uma menina que a Bíblia não diz nem o nome, nós não sabemos quem era. No versículo 3 vai dizer: e disse esta à sua senhora: antes o meu senhor, ela está falando, do Naamã, do chefe dela, do senhor dela. Esse senhor aqui é com letra minúscula. Estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela está dizendo: eu sei, eu conheço, alguém que pode fazer um milagre na vida dele. Eu conheço alguém que pode intervir por ele. Essa menina, como nós já falamos, ela não se sentia escrava, ela se sentia livre, porque se ela se sentisse escrava, ela guardava mágoa, guardava rancor, se ela fosse daquelas empregadas, rabugentas, tristes, angustiadas, revoltadas, com a vontade de que o mundo desse muita volta para que ela se vingasse, ela desejaria a morte de Naamã. Ela olharia para ele e dizia assim: olha, tomara que morra logo. Mas não foi isso que ela fez. Ela não tinha isso, ela tinha um coração curado, e todo curado se expressa. Aleluia. Todo curado de alguma maneira vai se expressar. Então, como ela era curada, ela viu a oportunidade de se expressar, e ela sabia muito bem, mesmo sem conhecer o texto. Esse texto vem muitos séculos depois, o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 19, que eu quero ler com você nessa noite. Romanos 12, eu gosto muito desse texto. Eu procuro lembrar desse texto todos os dias, porque se a gente não lembrar desse texto bíblico aqui, em algumas ocasiões, a gente acaba se dando mal, porque a gente baixa para o nível daqueles que desejam a vingança. Romanos 12, versículo 19. O versículo 12, Romanos 12, 12 diz assim: alegrai-vos na esperança. 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Amém. E perseverai na oração. Eu vou ler desde aqui, porque cada um desses versículos aqui traz uma lição tremenda. O 13 diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. É fácil você abençoar quem te trata bem. É fácil você abençoar quem gosta de você. É fácil você abençoar quem te faz um benefício, porque a retribuição, às vezes tem gente que nem isso, porque tem dificuldade de ser grato. Mas é muito mais fácil você abençoar quem te abençoa. Mas o Senhor está dizendo aqui: abençoai os que te perseguem. E abençoai, ele diz assim: e não amaldiçoeis. Amém. Você não vai amaldiçoar, porque nós fomos ligados, conectados a Deus. Aleluia, Deus. Então nós estamos bebendo de uma fonte que não é amarga. Nós estamos bebendo de uma fonte que é doce. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. E depois que eles atravessaram o mar, que eles estavam num lugar chamado Pi-Hairot, que significa beco sem saída, que Deus deu livramento e fez com que os soldados do exército do Egito entrassem no mar e fossem todos afogados ali. Eles celebraram do outro lado do mar. E aí a Bíblia diz que depois que eles saíram, todo mundo feliz, o Senhor, é como se Deus dissesse: você pensa que a prova acabou? Não acabou não, a prova ainda não terminou. Depois que eles atravessaram o mar, felizes, comemorando por uma vitória, a Bíblia diz que eles caminharam 3 dias e não acharam água. 3 dias sem água para beber. Depois desses 3 dias, eles viram uma fonte de água, que a Bíblia chama de Mara. A palavra Mara nunca deu o nome de Mara para uma pessoa, para uma filha, porque Mara significa amarga, Então
essas águas de Mara, águas amargas, foi o que eles encontraram. E quando eles encontraram essa fonte de águas, imagina aquela felicidade, 3 dias sem água, as crianças correndo para se jogar na água, os homens e mulheres ali festejando, que maravilha, glória a Deus, encontramos águas. Só que quando eles foram tomar da água, a Bíblia diz que as águas eram amargas, eram como se fossem envenenadas, eles não podiam beber, não iam matar a sua sede. E aí eles disseram: Senhor, o que nós vamos fazer? Deus mostrou para eles um tronco de uma árvore, para eles jogarem dentro da água. E o que tinha a ver esse tronco de árvore jogado dentro da água? Quando eles jogaram a árvore na água, as águas que eram amargas se tornaram doces, potáveis. Amém. Essa árvore, esse tronco de árvore jogado na água, não é ninguém senão a simbologia de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Amém. Eu sou a árvore, vocês são os galhos, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando Jesus entra numa história, aquilo que é amargo se torna doce. Se nós temos Jesus nas nossas vidas, nós não podemos ser aqueles que amaldiçoam, nós não podemos ser aqueles que desejam o mal. O versículo seguinte vai dizer assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai, eu estou lendo Romanos 12:15, e chorai com os que choram, né? Tem gente que faz rir dos que choram, né? Hoje eu vi alguém falando da morte do Flaviano Melo, né, que foi hoje, né, 75 anos de idade. Ele já foi muitos cargos políticos no estado, governador, prefeito, deputado federal, senador, enfim. Um cara quase que postou, já foi tarde, né? Mais ou menos nesse sentido, né? A Bíblia diz que nem Deus, que é dono da vida, que pode dar e pode tirar, ele tem prazer no sofrimento ou na morte do ímpio, né? Deus não tem prazer. Se Deus não tem, quem somos nós para nos alegrar ou liberar? Mas são pessoas amargas, né? Pessoas que, ao invés de se entristecer com os que se entristecem, chorar com os que choram, se alegram com os que choram, né? E essas pessoas plantam esse tipo de semente que é extremamente contrária à vontade de Deus. O versículo 16 diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Quer dizer, a tua sabedoria tem que ser outro que reconheça, não você exatamente. E o versículo 17 diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, né, se tiver ao teu alcance, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O versículo 19 é o que eu queria que você ouvisse mais uma vez, a gente sempre cita ele: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E o versículo 21 fecha com chave de ouro, quando ele diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe o que Deus está dizendo? Se a gente recebe o mal, de alguma forma alguém nos faz o mal, e a gente quer fazer a mesma coisa, e nos deixamos vencer. Fomos vencidos não pela pessoa, nós fomos vencidos pelo mal. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, essa menina talvez causou surpresa para o seu senhor, para a esposa dele, quando ela disse: eu sei alguém que pode fazer alguma coisa por ele. Ou seja, eu desejo ver o meu Senhor, da qual eu sou escrava, eu desejo vê-lo curado. Amém. Eu desejo vê-lo sarado. Eu desejo que o milagre aconteça na sua vida. Amém. Né? E versículo 4 diz assim: então foi Naamã, né? Com certeza a esposa disse: olha, eu quero te dizer uma coisa. Ela teve todo o cuidado de falar da maneira correta, porque não é fácil dar ouvido a empregado, mas esse homem não tinha outra opção, ele não tinha outra alternativa, ele já tinha buscado tudo.
Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, aí ele vai fazer um protocolo até desnecessário, às vezes a gente quer receber um milagre e faz coisas, sacrifícios que são desnecessários. Tudo que nós precisamos já nos foi dado pela graça. Não é necessário sacrifícios, muitas vezes, querer barganhar com Deus, querer achar que se eu der mais coisas para Deus, Ele vai me dar mais nesse sentido. Não funciona assim. Não funciona. A época da Inquisição da Igreja Católica tinha muito esse pensamento. A época em que eles queimavam nas fogueiras os cristãos verdadeiros, eles tinham um ritual que fazia todos os meses, que era a questão da penitência pelos pecados, E as pessoas que tinham muito dinheiro chegavam para os papas, para os cardeais, arcebispos, padres, e eles levavam dinheiro para pagar pelas suas falhas. Eles levavam dinheiro para pagar, pelos seus pecados. São as indulgências, que a história conta como indulgência. Então eles levavam essas indulgências para pagar por aquilo que eles fizeram. Ou seja, eu passei a semana pecando, então eu tenho que amontoar um dinheiro a mais, como eu tenho condições, eu pago, E aí tinha uns que já chegavam com dinheiro, eu estou pagando por essa semana e pela semana que vem, que eu já vou também pegar forte, E aí eu já estou pagando logo tudo, Imagina se Deus agisse dessa forma, se Deus barganhasse dessa forma, Quem tem condições podia pegar à vontade, quem não tem que se lascasse, Então não funciona desse jeito para Deus. Mas Naamã imaginava que era. Ele era acostumado, ver as coisas acontecendo no meio dos deuses em que eles serviam, nos senhores que eles tinham, nos reis que eles tinham. Então ele vai para o seu senhor e diz: olha, eu quero uma carta de recomendação. Eu quero que você escreva aí embaixo, da carta, e assine, a assinatura do rei, que eu sou Naamã, o famoso, o tal, o poderoso Naamã. Eu vim aqui porque eu estou com um probleminha que está acabando comigo, chamado lepra, mas fora isso está tudo certo. Todo mundo me conhece, eu já venci muitas batalhas. Coloca aí o meu currículo, a minha biografia, coloca tudo isso. E aí o rei, a Bíblia diz que ele se revolta, Então disse o rei da Síria, foi Naamã, notificou o Senhor, dizendo assim, falou que a minha terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta. Esse rei não foi o que se revoltou, foi o de Israel, E anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Quer dizer, você vai com boa recomendação. Se tiver gente na fila lá, você vai ser o primeiro. Sai todo mundo, você tem prioridade, você tem pré-requisitos, você tem um currículo bonito, Só que para Deus não funciona assim. E aí ele vai com aquela carta na mão, leva alguns presentes, e diz assim: foi-se, tornou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. Era dinheiro demais, Tanto é que brilhou os olhos do moço de Eliseu. O bichinho se empolgou com os presentes. E 10 mudas de roupas. Não era qualquer roupa não, irmão, era roupa da melhor qualidade. Versículo 6 diz: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei na mão. Estava escrito pelo outro rei, meu servo, para que o cures da lepra. Quer dizer, eu estou determinando, que ele seja curado. É pedido de rei para rei, Só que quem ia agir não era um rei qualquer, era o rei dos reis, aleluia, Senhor dos senhores, que não precisa dessas coisas, que não depende do que nós fazemos. Um rei que é todo poderoso e que age por graça e misericórdia, não por merecimento humano, Então diz assim: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes. Rasgar a veste era se revoltar, era uma atitude extrema de revolta, ficou revoltado. E disse: sou eu Deus para matar e para purificar, para que envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vede que busca a ocasião contra mim. Esse rei está me afrontando, ele está buscando alguma oportunidade para arrumar uma guerra comigo, Já tivemos outras guerras, Só que não era isso. Naamã estava totalmente confuso, totalmente enganado, iludido com relação à forma como Deus age. E aí ele se revolta,
o rei já ia mandar Naamã de volta. Eu não tenho nada a ver com a lepra de ninguém, porque a revolta não foi só porque mandaram Naamã. Imagina que tinha um leproso agora ali perto dele. Isso trazia também revolta. Um leproso agora perto do palácio, esperando para ser atendido pelo rei, porque tinha uma carta do outro. Então ele ficou extremamente revoltado também pelo perigo, pelo problema que a doença poderia trazer ali no seu reinado, né? E diz a palavra que Eliseu soube disso, né? Você imagina que a notícia se espalhou rápido, não tinha as redes sociais, mas fofoqueiro sempre teve na história da humanidade, né? E a coisa se espalhou rápido, né? Então diz a palavra: sucedeu, porém, 42. que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Pode ser leproso, pode ser o que for, deixa ele vir, que venha, né? Olha a confiança que o homem de Deus tinha no seu Senhor, a confiança que estava além das circunstâncias daquela época, da doença que era terrível. Deixa ele vir a mim. Era como se dissesse uma coisa que Jesus diz no Novo Testamento, quando ele diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amém. Deixa ele vir. Glória Deixa vir para receber a obra de Deus, né? Nós temos que ser canais de Deus para dizer para as pessoas: nós ainda conhecemos um Deus que faz milagre. Não tenha medo de dizer não. Mas eu vejo uma pessoa que tem uma necessidade no meu trabalho, no meu círculo familiar, no círculo de amizade, e aí essa pessoa está precisando de alguma coisa. Diga para ela que Deus ainda continua sendo Deus. Amém. Diga para ela Hebreus 13:8, grave esse versículo e nunca esqueça dele. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, será para sempre. Ainda existe um Deus que pode fazer um milagre na sua vida, né? Nós temos ali um culto, não é uma reunião, é pouca gente, não tem muita gente, não tem nem os instrumentos para tocar, né? O povo canta, um vai para um lado, outro vai para o outro, né? Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Amém. Nós temos um Deus que sabe tudo e que pode tudo. Ele ainda continua sendo Deus. Aleluia! Né? Talvez você encontre alguém que está precisando de um milagre na sua vida. Fale para essa pessoa: o Deus de milagre continua operando. Nós já tivemos aqui mesmo, não tem pouca gente, já tivemos tantos testemunhos, né? Tantos testemunhos, milagres tremendos, coisas sobrenaturais já aconteceram e muito mais vai acontecer. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Então, o Senhor, Ele pode tudo. Diz a palavra: veio, pois, Naamã, versículo 9, com os seus cavalos, com o seu carro, ele estava com aquilo na mente, né? Parou a porta da casa de Eliseu, parou ali, manda dizer que eu cheguei, né? Os presentes estão tudo aqui, os melhores carros, os melhores cavalos, está tudo aqui, manda falar para ele que eu estou na área, né? Cheguei, eu tenho a carta enviada pelo rei, eu sou o cara, né? E aí ele parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e Amém. a tua carne será curada e ficarás Purificada. Naamã não foi nem lá, né? Alguém, com certeza, se quando ele estava no palácio, Naamã soube, imagine quando ele estava na porta de Naamã, sabia que ele estava ali com tudo. Deram o recado para Naamã. Naamã chegou, aí o general da Síria, o Naamã, Eliseu chegou, ele está aí, e ele trouxe presente, ele trouxe cavalos. Geazi já tinha, né, feito a análise completa de tudo que tinha, essa quantidade de ouro aqui, de tudo, alguém contou, né? Alguém sabia. Então Geazi, né, o moço de Eliseu, ele já sabia disso. E ele disse: olha, Eliseu, tem presente aí para todo mundo, vamos ficar muito rico depois disso aí. Eliseu disse: não é assim que Deus faz. Deus não se vende, Deus não está à venda, Deus não é negócio, o evangelho não é negócio, o evangelho não tem nada a ver com isso.
A palavra de Deus não tem nada a ver com essas coisas. Não tem como negociar com Deus, né? Você tem que clamar pela misericórdia dele e receber por graça e por fé. É assim que nós recebemos. Às vezes a gente faz tanto esforço, tanto sacrifício. Nós temos que fazer a nossa parte para entrar no sobrenatural. Temos, porque nós saímos do natural para chegar no sobrenatural, que é quando Deus nos impossíveis intervém. Mas nós temos que fazer só o que nós podemos, e não é por causa do nosso merecimento que Deus opera. Quando a Bíblia diz tudo é por graça, ela está dizendo: eu faço milagre mesmo sem você merecer, né? Se você pegar na Bíblia, tem um monte de gente que Deus fez milagre sem merecer. Por exemplo, Jesus, ele estava lá no Getsemane, né, já perto de ser preso, e veio um soldado chamado Malco e cortou, Pedro cortou a orelha dele, né, puxou a espada e cortou a orelha do Malco. Jesus, ele fez o milagre, pegou a orelha e colocou no lugar na hora, né? Ele merecia, a olhos humanos, merecia o milagre? Não, ele nem buscou o milagre, né? Deus faz por graça. Então às vezes nós não merecemos, mas ele faz. Amém. Ele diz: vai lá e mergulha no Jordão. Você sabe que tem algumas curiosidades do Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio que recebe água de vários afluentes e despeja noutros, né? O Rio Jordão, ele transborda, e é um rio que é abençoado. Na história da humanidade nunca secou o Jordão, como todos os rios do mundo, certo? Nunca secou como seca. Você sabe que o Rio Jordão, se você colocar no Google aí agora, qual o rio mais baixo geograficamente do mundo, é o Rio Jordão. É o rio que está, né, bem abaixo do nível do mar e de outros oceanos, né? Então, no relevo mundial, o Rio Jordão é um rio diferenciado. É um rio que abençoava o povo de Deus. Foi lá que Jesus foi batizado. Nós não estamos com isso querendo que as pessoas idolatrem o Rio Jordão, mas tem algumas coisas especiais. Só que em termos de águas mais limpas, de águas até melhores na época, tinha outros rios que Naamã chega a citar aqui, porque que tem que ser no Jordão, né? Olha só, Deus não pediu os presentes dele, não pediu ouro. Imagina o tempo que ele passou para reunir esse ouro, a prata, colocar as roupas, colocar os cavalos, preparar os melhores, né? Ele fez o sacrifício dele. Deus pediu para ele fazer uma coisa muito mais simples, e ele estava com dificuldade de fazer, né? Ele não entendia que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então diz aí: vai lá e mergulha 7 vezes, e a tua carne ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou, cara, além de doente, todo lascado, ficou com raiva, né? Se indignou. Por quê? Porque ele queria que as coisas fossem do jeito dele, né? Quantas vezes até nós, que dizemos servir a Deus, ou que servimos a Deus, queremos que Deus faça do nosso jeito, e quando Deus não faz, a gente fica com raiva, fica revoltado. Senhor não me abençoou, o Senhor não abriu a porta para mim, o Senhor não fez isso. Por que, Senhor? Por quê? E questionamos Deus e brigamos com Deus e batemos o pé. E o Senhor está lá olhando, dizendo: poxa, eu te dou a oportunidade de fazer coisas tão mais simples, e às vezes você não fala, mas quer dificultar a coisa, né? Tipo aquela pessoa que vai coçar bem aqui no rosto e fala assim, né? E complica, né? A gente complica, por cima. E Deus descomplica, né? Deus está dizendo: não é do teu jeito, não, você complica demais as coisas, né? Faz do meu jeito. Naamã se indignou muito, ele estava revoltado, né? E se foi. E ele foi voltar para casa. Agora ele não ia para o Jordão de jeito nenhum. Ele ia embora, doente, é aquela coisa: eu fico doente, mas não me quebro, né? É aquela coisa, tem lagoa, né? A história do sapo, tem lagoa, mas eu vou para a lagoa, viro sapo, mas eu não me entrego, eu não me dobro, né? O orgulho. Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se em pé. Olha, já tinha um plano para a cura dele. Ele dizia assim: vai ficar em pé na minha frente. Eu sei que a Naamã bate até continência, né?
invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã também, que não queria contato com a lepra, né? Também Eliseu, né? Não queria contato com a lepra. Não é que ele tinha medo, mas é melhor mandar ele ser curado por lá, né? Depois eu abraço ele quando encontrar por aí, né? E Eliseu então diz: vai lá e mergulha. Então ele já tinha um plano: bater na porta dele. Eu tenho a carta do rei, eu sou famoso, eu tenho riquezas, né? Ele vai ficar em pé na minha frente. Se tiver qualquer outra coisa que ele estiver fazendo, ele tem que parar e vai agir na minha vida, vai botar a mão sobre a minha enfermidade, depois de invocar o seu Deus, e vai me curar na hora. Era assim que ele pensava. E Naamã e Eliseu não fez assim. Não são porventura. Aí ele vai questionar agora a metodologia de Deus. Se a metodologia dele não deu certo, ele ainda vai questionar a forma de Deus agir, né? Ele, além de querer emplacar uma forma, de querer que Deus se cabrestasse, Deus tivesse amarrado, preso a sua forma de pensar e agir, ele agora diz: a tua forma, Deus, não funciona. Não são porventura Abana e Farpá, que eram os dois rios, né? Rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles? Ele ainda queria escolher o rio para mergulhar e ficar purificado. E voltou-se e se foi com indignação. Amém. Foi com raiva, mas não mergulhou no rio. Ele voltou. A Bíblia diz que ele voltou. Ele não foi que partiu aqui para o Jordão, né? Jordão, irmão, numa dessa, eu imagino que saía correndo para o Rio Jordão, né? Aí, é a opção mergulhou. que tem. Eu já tentei de tudo, não dá mais. Se Deus está dizendo, eu vou fazer do jeito que Deus diz, né? Porque ele já reconhecia que o Deus de Eliseu era diferente. Vai invocar o Deus verdadeiro e eu vou ser curado. Então ele sabia que esse Deus tinha poder, já reconhecia isso. Mas na hora de fazer o que Deus queria que ele fizesse através do profeta, ele não quis, né? Tem gente assim, reconhece que Deus é poderoso, reconhece que Deus sabe tudo, ele sabe de tudo, como diz a música, ele pode todas as coisas, tem uma palavra para você, né? Deus vai operar na tua vida nessa noite, acredita em tudo, mas na hora de fazer o que Deus manda, não faz, né? Então ele voltou para casa e se foi com indignação. Então chegaram, versículo 13, já estamos encerrando, chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, né? Imagina o cuidado para dizer uma coisa com raiva, né? Leproso e com raiva, e disseram: meu pai, chamaram de pai, né? Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Para pensar. Em outras palavras, ele estava dizendo com muito jeito: isso é muita burrice, né? Ele disse: só para você mergulhar no rio. Ele não pediu dinheiro, não pediu ouro que está na tua casa, não pediu nada disso, não pediu para ficar famoso, né? E tirar uma foto com você na hora do testemunho. Ele não pediu nada disso, ele só pediu para você se lavar. Não é para ficar purificado? Pensa, raciocina, né? Aí ele refletiu nesse momento. O versículo 14 diz assim: então quer dizer, depois disso, a partir daí, desceu, né? Desceu. Irmão, tem situação na nossa vida que nós temos que descer, né? Temos que descer do nosso pedestal, do nosso orgulho, da nossa soberba, né? A Bíblia diz que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele abate os soberbos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Amém. Conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra, era só fazer, só entrar na forma. Conforme. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou glória a Deus. Purificado. Ele não apenas foi curado, ele recebeu a unção do rejuvenescimento. Ele ficou mais novo. Ai, né? que legal. Algo extraordinário aconteceu, um milagre tremendo da parte de Deus, né? A sua pele ficou como a de um menino e ele ficou purificado. A carne como um menino e ficou purificado. Só faltava fazer o que Deus mandou. Amém. Então voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, e voltou para a comitiva de novo. Por diante dele disse: esse agora sei quem
toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora peço depois que aceites uma bênção do teu servo. Né? Na hora que Eliseu precisava da bênção dele, acabou de ficar curado, era leproso e agora está se achando, né? Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse. Ele ainda insistiu, mas ele recusou. Né? Amém. E disse: Naamã, se não queres, desse a este teu servo uma capa de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele aprendeu uma coisa: só vou adorar daqui para frente o Deus de Eliseu, o Deus de Israel. Amém. Versículo 18: nisto perdoe o Senhor teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, eu também tenho de me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Quando ele está indo, quem é que vai atrás dele? Né? Batendo no ombro: ei, espera aí um pouquinho, quem é que está chegando? Geazi, o empregado, o moço, discípulo de Eliseu, irmãos, que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Isso que oportunidade nós estamos falando, irmão? Eliseu era servo de Elias. Eliseu fez tudo certinho. Quando Elias foi levado aos céus, Eliseu recebeu a capa da unção de Elias, a capa do poder de Deus na vida de Elias, e ele recebeu a porção dobrada do Espírito. Quem era o próximo depois de Eliseu? Elias fez na Bíblia 7 grandes milagres, Eliseu fez 14, e agora o próximo seria Geazi. Geazi seria o homem do sobrenatural. Imagina se ele recebe porção dobrada, é 28 milagres, né? Não tem nenhum milagre de Geazi na Bíblia, nenhum. Por quê? Porque ele deixou a soberba, deixou a ganância, deixou aquilo tudo falar mais alto no seu coração, e foi atrás dos presentes de um leproso, despojo de um leproso. A Bíblia diz: servo de Eliseu, homem de Deus. Olha só, Geazi, olha o peso dessa palavra, porque quando a gente fala de Eliseu no primeiro livro de Reis, e no segundo, quando começa, né, Eliseu, servo de Elias. Agora tem Geazi, servo de Eliseu. Isso aqui é muito forte. Homem de Deus, né? É homem de Deus. Ele diz: eis que meu Senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Qualquer Amém. coisa para ele já servir, irmão. E foi Geazi alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro, encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu Senhor. Meu Senhor, tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens com filtro dos profetas da montanha, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de roupa. Ele ainda inventou uma história. Ele disse que chegou uns missionários lá precisando de ajuda, então, né, estão na necessidade, irmãos. Parece aquela conversa de maconheiro, né, quando quer comprar um baseado. Né, porque eu tenho que comer, porque eu tenho que fazer isso. Então, você me dá aí só um complemento. Hoje eles têm até Pix. Se você disser: não tenho dinheiro, não. Ele disse: eu tenho meu Pix aqui. O cara disse: é para a obra de Deus. Né? Ainda usou a obra de Deus. É para a obra de Deus as coisas. Né? E diz assim: e ele disse: Naamã, ser servido, toma 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pôs-os sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram até diante dele. Ele levou até os servos de Naamã, e chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e o depositou na casa, escondeu, né? Guardou ali, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde você está vindo, Geazi?
E ele disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Eu não fui para lugar nenhum. Estou aqui, sempre estive aqui. Eu mesmo não saí, não. Você está vindo de onde, Jesus? Né? De onde tu vens? A pergunta que Jesus fez para o diabo: de onde tu vem? Né? De rodear a terra e passear por ela. Né? De onde vens? A outra tradução diz: aqui vieste. Né? A pergunta já era bem nesse sentido: de onde tu vens, Jesus? Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Porquanto a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, já na hora, branco como a neve. Já saiu leproso na hora. Joga ali do lado, que é a menina que joga no bolo, ele coloca aqui, eles não vai chegar. Então já saiu a lepra, já foi infectado pela doença na hora. Na hora mesmo ele foi curado. A animação. Então, queridos, não demorou muito não. A maldição é muito mais fácil de pegar. É muito mais rápido para pegar. E a Bíblia diz que a palavra foi: você e todos os seus descendentes. Se você fizer filho, vai ser leproso. Se tiver neto, vai ser leproso. Todas as gerações que vierem a partir de ti vão ter lepra. Né? Então, que não sejamos parte dessa geração. Amém. De leprosos, né, que trocou uma bênção tão grande. Servo de Deus, começa dizendo Geazi, discípulo de Eliseu e servo de Deus. Mudou o status, né? E aí coisa terrível aconteceu. A doença sai, irmão, o demônio sai, ele volta. Quando ele volta, a Bíblia diz que se a casa estiver vazia, ele traz mais certo. Mas se ele não conseguir entrar, você acha que ele vai desistir? Ele vai atrás de volta. Né? A doença saiu de Naamã, não teve mais como voltar, que ele foi curado pelo padrão de Deus. Foi curado, ficou limpo, ficou purificado. Agora vai atrás do outro para poder entrar. Né? O espírito de enfermidade que estava sobre Naamã entrou em Geazi e a situação foi terrível. Então vamos ficar de pé, nós vamos orar. Amém. Aprendemos muitas coisas com essa palavra, desde o exemplo da serva, da escrava, da menina. Não foi menina só, né? Mas uma menina que entrou para a história, mesmo sem a gente saber o nome dela, ela fez a diferença, né? E não sejamos como Naamã, irmão. Tem hora que a gente tem que descer mais, se humilhar mais, buscar mais. Às vezes ainda não é suficiente. Deus está dizendo assim: você pensa que está no fundo do poço, ainda tem coisa para baixo, né? E aí é melhor dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos. O Senhor faz o que o Senhor achar que deve. E é assim que Deus faz. Nós vamos orar. 7 mergulhos foi o que Naamã teve que dar. Nosso desafio de fé são 7 semanas. Talvez você está na primeira, mas tem gente que não conseguiu chegar ainda na 7ª. Acontece alguma coisa e não vem, né? Quebra, né? Você tem que fazer um propósito. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, se você fizer um voto com Deus e não cumprir, é melhor que nem faça. Né? Amém. Aí tem gente que diz: então não vou fazer. Não, mas essa parte, se você fizer e não cumprir, mas tem a parte melhor do que eu não faça. A parte melhor do que eu não faço é fazer, cumprir e receber o resultado da parte de Deus. Aleluia. Amém. Então vamos fazer assim, no nome de Jesus. Você que está na 7ª semana, na 6ª, na 5ª, na 4ª, na 3ª, na 2ª, ou quer começar hoje, né? Nós vamos orar pelo teu desafio de fé. Amém. Você vai fechar os teus olhos. Deus está aqui. O Deus de Eliseu é o nosso. Amém. Ele é o mesmo. Não se entristeça, não desista, não pare de crer, continue crendo. Faça o que Deus disse para fazer, que vai dar tudo certo. Eu creio, Senhor Deus. Tu és bom, Senhor Deus. Tu és maravilhoso. Glórias a Deus. Querido Deus,
aqui está a tua palavra, nós meditamos nela. E ela produz fé em nós. Nós queremos a fé da forma correta. Nós não queremos viver só com empolgação. Não é uma palavra que é momentânea. Essa palavra permanece. Quando o Senhor ministrou para Maria, algum tempo depois, ela descobriu que a palavra, ela tinha um efeito não apenas para aquele momento. Quando o Senhor diz, ela escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada, o Senhor disse para ela e para Marta: um dia você vai precisar dessa palavra e ela vai fazer efeito na tua vida. Porque a palavra, ela é como uma semente que, se ela cair na boa terra, ela vai subir por um momento, né? Às vezes a semente até tem que morrer, parece que morreu, você não está mais vendo, né? Está debaixo da terra, mas ela está trabalhando. Deus está trabalhando na palavra. Amém. Deus está trabalhando na semente, e a semente vai germinar, ela vai nascer, vai crescer e vai produzir frutos. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia diz: a palavra é a semente, e se ela cair numa boa terra, pode ter certeza que o mínimo que você vai receber de bênção é 30 vezes mais. Ou seja, se você pede uma coisa, Deus te dá 30, é o mínimo, porque a Bíblia diz a 30, a 60 e a 100 por um, né? Então, quando ela produz e ela não cai na beira do caminho, ela não cai no meio de espinhos, ela não cai em qualquer lugar, mas ela cai numa terra fértil, ela vai produzir os frutos desejados. Então, talvez nós precisamos dos frutos. Talvez não estamos buscando da forma correta, estamos querendo que seja do nosso jeito, né? E não do jeito de Deus. Não nos submetemos por completo à vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor está dizendo: busca um pouco mais, desce um pouco mais, te humilha um pouco mais, porque eu tenho um milagre para a tua vida. Ainda há profeta em Israel, ainda há homens e mulheres de Deus no meio dessa geração, ainda há pessoas que creem. E se você é daquele que crê, apresenta diante de Deus o teu desafio de fé nessa noite. Pai, nós cremos na tua palavra, nós tomamos posse. Esse texto, meu Deus, ele foi escrito em uma história de tantos anos atrás, mas o que me alegra é que nós não ficamos só com a história. O Deus dessa história está aqui nessa noite, e Ele continua sendo o mesmo. O Senhor é o mesmo. Pai, nós cremos, tomamos posse, recebemos, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, no nome daquele que é sobre todo nome, nós declaramos a bênção sobre todos os que aqui estão, apresentando o seu desafio de fé. Pai, toda a nossa família. Eu apresento o meu irmão Uriel, Senhor, que ele possa ser curado, Pai, em nome de Jesus. Sim, ou até aqueles que já desistiram e não começaram mais. Meu Deus, dá o renovo da sua fé, meu Deus, para que eles possam acreditar. A nossa cura, Pai. Mais cedo ou mais tarde, o seu milagre chega, a sua bênção chega, e nós tomamos posse pelo poder da palavra. Nós recebemos em nome de Jesus, toda a sua família, nós acreditamos. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu sei que tu está me ouvindo, Pai. Seja, meu Deus, uma bênção para a sua vida, ou seja, para alguém que está recebendo a intercessão, que está recebendo a oração de cura, de libertação, de salvação, de uma porta que precisa se abrir, de uma barreira que precisa se quebrar. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, no mundo do Espírito é impossível até. Sim, o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor pode todas as coisas. Nós tomamos posse, Pai, dessa palavra, daquilo que o Senhor fez na vida de Naamã. Ele ficou completamente curado. Ele foi completamente estabelecido na sua saúde. É assim que nós, sim, meu Pai, eu creio, Senhor, na tua palavra, Senhor. Sim, meu Pai, em nome daquele Senhor que é Jesus. sobre todo nome. Pai, nós tomamos posse nessa noite. No nome de Jesus. Pai. Todos digam amém. Diga amém, glória a Deus. amém. Glória a Deus.